Boa tarde, tudo bom com vocês, mano? E aí, como vocês estão? Então, meu nobreza, o que a gente vai ver hoje? Essas são as personagens mais chatas de Incrível Mundo de Gumball. A thumb do vídeo é da Terry. Não vou falar que a Terry é minha personagem favorita, minha secundária favorita, mas também não odeio de todas as formas dela, né? Eu acho que ela é chata de propósito, uma chata divertida, assim, tipo... Eu gosto, eu meio que simpatizo com ela. Ela não é a minha personagem secundária favorita, mas também não é o que eu mais odeio. Eu acho que tem personagens secundários que eu mais odeio. Qual que é o seu personagem favorito? Seu personagem secundário favorito, você me pergunta. Eu gosto muito da Sarah. A Sarah, pra mim, é literalmente eu. E se parecer a Sarah nesse vídeo, porque tá nos plural aqui, as personagens, então eu vou ficar muito bravo. O canal do Oitizito, né? Muito bom esse canal, faz tempo que eu sigo ele. E vamos ver se esse vídeo vai ser magnífico, como eu espero, né? Então já sabe o que fazer, se inscreve no canal aqui, passa no canal do Oitizito aí, tá na descrição e no título do vídeo. Deixa o like no vídeo aí e vambora, porque eu gosto muito do Incrível Mundo de Gumball, mano, meu desenho favorito. No Incrível Mundo de Gumball, eu já falei de personagens que têm a personalidade bem distinta. A explicação pra isso é porque nesse universo só pode existir uma pessoa com cada personalidade. Inclusive, Uma curiosidade que eu sempre penso, mano, é que os personagens secundários de Incrível Mundo de Gumball, eles são mais profundos e mais interessantes que muitos desenhos de hoje em dia e muitos desenhos passados também, mano. Eu acho que ele é um tutorial de como você faz um personagem profundo, cheio de personalidade, sabe? Tipo, secundários conseguem. Vamos pegar o João Banana. O João Banana, eu odeio o João Banana, mas ele tem personalidade, pelo menos. O Tobias Wilson, a própria Sarah Gilato, né? A Terry tem personalidade bastante. A Tina Rex. Todos, se for ver, os personagens secundários da escola de Elmer tem uma personalidade única, assim, tá ligado? Tipo, ninguém é igual a ninguém. Tipo, muitos personagens não tinham personalidade nas primeiras temporadas, daí só teve um pouco de foco na segunda, terceira. A terceira temporada eu nem sei falar desse desenho, mano. Eu tô falando do hiperfoco meu, que eu vou ficar meia hora falando desse desenho só de coisas que eu acho interessante. A terceira temporada é a melhor temporada do desenho, não adianta você discutir comigo. A terceira temporada é pura comédia e desenvolvimento de personagem. A Penny sai do casco, a Sarah, mostra o lado pessoal da Sarah, tipo... A comédia é pornô, mano. Você tem que assistir a terceira temporada, mano. Tipo, a primeira temporada tem sua comédia boa. A segunda temporada começa a ter um desenvolvimento de personagens algum ali. Mas a terceira temporada é um mix, mano, de tudo que é bom nessa série. O que faz essa série ser tão boa. E vou parar de falar que já falei demais. por isso que o Robbie acaba virando o vilão, já que foi a única personalidade que sobrou pra ele. E em meio a tanta variedade tem Caralho, é verdade, né? O Robbie, ele é muito... Tá ligado? O Robbie é verdade, o Robbie, tipo, o que sobra pra ele é ser o vilão, é o que sobra pro Beta, mano. Ele é ser o vilão dessa porra, mano. Mas... mas é uma personagem boa, né? O cara é mal, né? O cara conseguiu ser vilão, mano, certinho. os personagens que conseguem ser chatos. E um dos que eu acho que superam isso é inclusive a Terry e a Carmen. Terry e a Carmen? A Carmen é chata? O Cacto é chato pra você, mano? Não sei não, hein. Tipo, a Terry eu consigo entender. A Terry, ela é muito... Ela tem toque, né? Ela tem toque, ela tem aquela coisa... Problema com bactérias, sujeiras em geral, né? Mas a Carmen é só namorado do Alan, mano. Pra mim, tipo, eu sei que ela tem uma personalidade... Pior que ela não tem muita personalidade. Agora que eu parei pra pensar, né? Ela é namorada do Alan. Mas ela é um cacto, né? Ela é um cacto. Ela tava desde o piloto. Ela tá desde o piloto, né? Mas ela não acha a Carmen chata, não. Você é louco. As duas têm um jeito diferenciado de nos irritar. A Terry por sua mania de limpeza e a Carmen meio que ela fica se metendo na vida dos outros. Verdade, mas... Qual que você acha mais chata, Felipe? Eu acho mais chata a Terry, mano. Mas... Eu gosto da Terry, mas a Carmen não me incomoda tanto, mano. Inclusive, ela fica tentando pagar de boa moça. Então hoje eu quero comentar de duas situações onde essas duas acabam irritando o Gumball e o Davin. E olha, não é fácil lidar com elas. Mas se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado. Passa no cara do cara lá, mano. Esse cara manda bem nas animações, mano. Que é pra... Animações não, de falar sobre as animações. não perder os próximos vídeos e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. Adoro. Dessa vez começa com o bando de vírus que estava se reunindo para dominar o mundo e contaminar todos com infecção. Hoje vamos tomar esse corpo, amanhã o resto do mundo! Só que nesse momento eles estavam se preparando para atacar e é quando eles escutam uma água bem forte. E isso é porque eles estavam na mão do Gumball que ele não lavava há muito tempo.
Mano, um dia eu vou ter que assistir todos os curtas que tem no YouTube, os cortes que eles fazem no YouTube do Incrível Mundo de Gumball, mano. E eu racho o bico, mano. Tô de noite aqui assistindo, não tem nada aparecendo na minha timeline. Eu começo a dar risada freneticamente, mano, porque o punchline das piadas, mano, é muito bom, mano. Tipo, eu não sei explicar porque é tão engraçado, tá ligado? É magnífico. Lava sua mão, maluca higiênica! Lava agora, sua ameaça biológica! Nossa, pro ursinha de papel ela é muito forte. E eu sei que a Terry pode parecer chata às vezes, mas nessa ela tem razão. Porque o Gumball não lavava as mãos há 3 meses. E o motivo disso pode ser um tanto quanto bizarro. Ah, a Penny apertou a mão dele há 3 meses e ele não quer mais lavar. Ah, Gumball, eu te entendo, né? Eu te entendo. Não fala que não toma banho há 90 dias. E o pior é que nesse episódio podemos ver o quão o Gumball pode ser meio porquinho. Porque se já não bastasse ele mal lavar as mãos, até a bermuda dele faz meses que ele não lava também. Pergunta quantas vezes ele lava o Não calção. se lava calção. Eles A expressão da Terry é magnífica. se limpam quando você nada. Não é? Que eu imagino que ele deve estar fedendo bastante. Que a Terry ficou incrédula quando ela ouviu aquilo, até porque se a Penny soubesse o quão o Gumball é anti-higiênico, ela iria ficar tipo horrorizada. Então não teve jeito, porque a Terry teve que obrigar o Gumball a lavar as mãos. E vocês lembram que tinha um exército se organizando pra tentar atacar? Então, basicamente tudo aquilo tava na mão. Agora eu vou fazer uma observação do canal, mano. Como o cara conseguiu, não criticando, obviamente, o cara conseguiu criar uma personalidade no YouTube com apenas uma imagem da Vocês lembram Yumeko, mano. Yumeko Jabami. Parabéns, mano. Você fez história com uma imagem apenas. Essa imagem não é da Yumeko Jabami, essa imagem é sua, nobre. Tinha um exército se organizando pra tentar atacar? Então, basicamente tudo aquilo tava na mão do Gumball. Só que o exército dele foi aniquilado, sobrando só o líder. E ele não ia deixar barato, ele queria até vingança. Eu vou te achar, e quando eu achar, eu juro pelos meus amigos mortos, vou te infectar e vou te destruir. Então agora vai começar uma perseguição do vírus tentando se vingar do Gumball. Mas enquanto isso é quando corta pra biblioteca da escola, que o Gumball tava no computador, só que ao invés de ele estudar, ele tava era jogando. E a bibliotecária parece ser de boa, porque não tava nem ligando. Mas o Gumball e o Darwin estavam tirando sarro da Terry, lembrando o quão ela é perfeccionista com limpeza. Acho melhor limpar essa gosma alienígena na sua arma laser. Vai ficar doente. O lance é que a Terry tava ali por perto e ouviu ele zombando dela. Então por conta disso, como o Gumball não entende os riscos de ser anti-higiênico, ela resolveu usar o computador pra mostrar o que acontece quando você não tem higiene. E acham os germes tão engraçados? Então olhem isso. Ai, credo, que é isso? Porque a mãe da Terry é médica e ela tem um site que ela posta essas coisas. E ela mostrou a consequência de não lavar as mãos. Ai, que horror, o que é isso? Isso é o que rola com o seu dedo se você não desinfeta um corte. E não chegou a mostrar Cara, eu só tratei esse curativo, mano. Eu vou explicar a história desse curativo. Eu tava com a Lily, minha namorada, né? Que já apareceu no canal principal. Eu fiz uma referência de Incrível Mundo de Gumball. Olha como o mundo é legal comigo. Falando que beijar ela era como ser atropelado por um unicórnio. Pra quem não entendeu a referência do Incrível Mundo de Gumball. Ela não entendeu. Daí, em forma de piada, eu comecei a tirar freneticamente essa aliança e falar: isso acaba aqui. Tipo, pra fazer a redução que eu tava terminando com ela, pra não ter entendido a referência. Só que aí, eu acho que eu ranquei, tipo, tava tão atuando tão bem que eu ranquei com força e começou a sangrar meu dedo. E eu odeio sangue. Daí eu comecei a limpar nela. Curiosidade. Cheguei em casa, tava um puta rombo do caralho esse corte. Por causa de um anel, uma aliança. Daí, tipo, eu pensei, só lá dar uma lavadinha aqui já era. Daí eu lembrei desse episódio. Porque, tipo, se eu não tratasse bem essa corte, eu ia Ai, que Incrível de Gumball me ensinando a como tratar bem. Daí, eu improvisei um curativo aqui. Daí agora não tá pra entrar sujeira no buraco. que a Terry tava fazendo o Gumball e o Darwin ver, mas pela reação dos dois parecia que era algo sinistro. E parece que pelo menos pro Darwin funcionou, porque depois que ele viu aquilo, ele já tava tipo a Terry, lavando as mãos com álcool em gel. Pediu até pra passar em lugares que ele não alcançava. Me dá isso aqui! Passa aqui atrás! Já o Gumball, mesmo ele vendo tudo aquilo, não funcionou, porque ele até continuou zombando da Terry. E a Terry continua falando que o teclado que ele usa tem muito mais germes que uma privada de banheiro. Então pro Gumball provar... Seu cu. Você tá me dizendo que esse trem aqui que eu coloco o dedo, às vezes, aqui... Não, vou ter que fazer igual o Gumball, vou ter que lamber, mano. Não, você acha que eu sou otário, mano?
provar que ele não tava nem aí, ele fez uma coisa inacreditável. Então, após isso, aquele vírus que estava tentando se vingar do Gumball, ele ia aproveitar essa oportunidade para entrar no corpo dele. O problema é que, acompanhado dele, outras bactérias também queriam entrar. O lance é que o vírus, ele queria se vingar sozinho. Quem tá na escola ainda, mano? Já fizeram experiência da gelatina, mano? Tipo, pra quem acha que tá no ensino médio essa porra. Tipo, quando alguém tá estudando sobre bactérias, vírus, fungos, a minha professora, ela pediu pra gente levar gelatina, caldo de galinha, eu acho. Nossa, faz tempo que eu não lembro como que era. Daí ela pediu pra nós pegar um cotonete e, tipo, pegar em algum lugar. Tipo, uma cadeira, na mesa, no banheiro, no chão, assim. E passar na gelatina, daí, tipo, a gente deixar fechado ela. Daí nos dias, tipo, passar dias, assim, daí a gente ia ver quantos fungos, bactérias se criou naquela gelatina, tá ligado? Daí, eu lembro que... Não era da minha equipe, mas na equipe, a outra equipe, passou na cadeira de uma menina que todo mundo, tipo... O nome dela era Mayra. Daí, tava cheio de germe a cadeira dela, viado. Cheio, e entupido. Entupido. Daí criou uns fungos que nem eu sabia qual eram os fungos, as bactérias. Parece que criou uns trem estranhos lá, mano. E por que eu tô falando isso, mano? É uma curiosidade. Já que eu vi os bactérias, eu lembrei dessa experiência. Bactérias, ele é meu! Vírus, dá pra dividir. Já mandei sair! Então ele começou a lutar contra as outras bactérias, e por incrível que pareça, que mesmo ele estando sozinho, ele ganhou de todas. Só que por conta disso, ele perdeu a chance de subir no Gumball. Então acabou que a vingança foi adiada. Mas após isso, o Gumball tava olhando se o Davi tava com algum tipo de infecção, e até que basicamente ele tava bem. Que depois disso, ele discute com a Terry de novo, falando que nunca ficou doente. Isso porque o Gumball, ele tem total controle sobre o corpo dele. E por conta disso, ele consegue fazer o que bem entende, o que é bizarro. Eu controlo qualquer parte do meu corpo, olha. Nossa senhora. O Gumball realmente consegue mover cada parte do corpo dele. Eu ia falar uma coisa, mas é melhor evitar, tá? Esses sons lembram um certo som. Eu sei que o Gumball fez isso por teimosia, porque é muito perigoso. Tanto que ele acabou parando na enfermaria, pra vocês terem ideia. Porque os órgãos internos dele ficaram todos trocados. Olha, seu coração foi parar no estômago e você vai respirar pelo braço por um tempo. Mas fora isso, você está uma beleza. Só que de qualquer forma o Gumball tava bem. Só que depois disso eu confesso que a Terry, ela foi bem chata, porque ela fala que a enfermeira não fez nada direito. Então como a enfermeira sabe que ela é exagerada, ela resolveu responder a Terry de forma irônica todas as vezes que ela foi na enfermaria. Sendo que todas as vezes ela nunca tinha nada. Já estou me sentindo doente. Que nem segunda, quando você pensou que a espuma na sua boca fosse raiva e descobriu que era pasta de dente. E na terça, quando pensou que tinha quebrado a perna, mesmo não tendo ossos. E ontem, quando você achou que tinha ficado surda porque ninguém falou com você por 5 minutos. Então depois que eles saíram da enfermaria, o Gumball até começou a zoar. Porque a Terry parece que ela só quer chamar a atenção, sabe? Até o Davi, que já tava acreditando nela, começou a zoar também. Doutor Darwin, isso tem cura? Tem, não sem enxerida. O lance é que após isso, a Terry continuou fazendo os exames por conta... Por isso que eu não considero a ela chata, tá ligado? Eu acho ela divertida. É uma chata divertida, uma chata que só se entreter, tá ligado? Por exemplo, a Suzy. Tirei o elefante da sala. A Suzy é bizarra, mano. Tipo, ela aparece e me dá um desconforto já. Eu não sei, não é só chatice a Suzy. A Suzy é um experimento que deu errado pra mim. Tipo, é um personagem que não deveria existir pra mim. Aquilo lá é bizarro. Não, aquilo lá não deveria existir. Uma boca pra... Eu sei que o criador tem ela como favorita porque é a esposa dele, algo assim. Mas, não, aquilo lá foi um erro, mano. Você deveria jogar ela no limbo, no esquecimento, assim, e já era. Não, a Suzy, a Molly... Eu não sei porque você trocará a Molly pela Suzy, mano. Jogasse a Suzy no limbo, esquecesse que existisse, mano. Aquilo lá é... Quando aparece, mano, eu fecho o olho, mano. Juro, caralho. Te juro. Você entendeu, né? Aquilo lá não deveria existir. Aquilo lá foi um erro, a Suzy. É desconfortável, é nojenta. Nojenta aquilo lá. Não. Própria, que era pra ver se tava tudo bem mesmo com o Gumball. E ela pegou o fio de cabelo dele e colocou no microscópio, e foi então que descobriram sobre o vírus. Já até sei. Você achou um vírus novo, desconhecido pela ciência, que tá atrás da gente. É isso
Que no início o Gumball não tava ligando muito pro que a Terry tava falando, só que como ela começou a fazer um pouco de drama, meio que o Gumball começou a ceder. Então quando o Gumball olhou no microscópio foi quando ele viu aquele vírus, né, que é vingança contra ele. O engraçado é que o gesto que ele tava fazendo, o Gumball até percebeu que tava sendo xingado. Cara, é sério, tem um vírus. E ele tá fazendo um monte de sinais feios pra mim. Então depois disso, o Darwin ele vai conferir também que ele acabou notando uma coisa. O vírus sofreu uma mutação, que ele tava até criando asas. Então eles viram que o negócio tava feio. Que a Terry, ela começou a usar máscara e o Darwin, ele foi na onda. Porque depois que ele soube que o vírus é difícil de combater, já que ele sempre sofre mutação, ele pensou em fazer a mesma coisa. Bata, por favor. Tá fazendo o quê? Tentando mudar também. Assim ele também ficaria salvo do vírus, mas claro que não deu certo. Só que depois disso o Gumball recebeu um e-mail de alguém passando remédio pra ele sem receita. Que eu não sei como ele não suspeitou disso, até porque é muito estranho. Só que basicamente era aquele vírus que mandou outros vírus pro computador dele. Mensagem Olha, um nova. e-mail de medicação grátis sem receita. Vírus detectado. E começou a não só infectar o PC do Gumball, como atacar pelo sistema elétrico da casa toda. Ele até chegou a ligar a TV e fazer um discurso de vilão. Pensaram que tinham me vencido. Nada a ver que eu vou falar sobre Inconfundível, sobre a dubladora BR da Terry, mano. Vocês estão ligados que a Ana Lúcia, a dubladora da Hilda, ela morreu, infelizmente, né, em 2021. Eles tiveram que trocar a dubladora dela nas novas temporadas no filme. Eu fico pensando, por que a dubladora da Terry não foi convidada pra dublar a Hilda, mano? Ela tem uma voz parecida da Hilda, mano. Da Hilda, do Sonic Fêmea. Qual que é o nome do Sonic Fêmea? Esqueci do nome do Sonic Fêmea. Desculpa os autistas do chat. Mas eu fiquei. Tipo, a voz dela é bem parecida com a da Ana Lúcia, mano. Triste. Ficou triste. Pesei o clima. Mas se enganaram. Eu sou um guerreiro que não pode ser vencido. Que o Gumball nessa hora ele foi muito esperto, porque ele pegou o controle da TV e desligou na cara dele. Porque enquanto ele falava, era o momento perfeito pra eles fugirem. Vamos fugir enquanto ele tá falando. Se abaixe! Só que o vírus, ele percebeu isso e o Gumball acabou notando que ele infectou não só a TV, como o sistema elétrico da casa toda. Qualquer aparelho eletrônico iria tentar atacar. Teve até uma sanduicheira que grudou na perna do Darwin. Ah não, sua perna tá queimando! Ainda bem que não tava quente, porque ele acabasse dando mal. Mas foi então que o Gumball perguntou do vírus o que ele queria, e foi então que basicamente ele explicou o motivo. O que você quer da gente? Eu quero vingança. Você levou o meu exército e agora vai pagar. Só que depois disso eles percebem que ficar dentro de casa é muito mais perigoso que o lado de fora. Então é quando ele sai de casa e começa uma perseguição, porque o vírus estava conseguindo controlar qualquer equipamento à base de eletricidade. Então ele estava em um cortador de grama que quando ele tocou no carro, que depois disso ficou complicado, porque ele conseguia controlar qualquer carro. E se isso não fosse ruim o bastante, ele estava forte o suficiente para controlar 5 carros. Então após isso, eles começam a fugir numa perseguição, até que eles correm para um canto e ficam encurralados. Que o Gumball tenta convencer ele a ser mais honesto, porque ele estava perseguindo 3 crianças com 5 carros. Desse jeito, ele estava jogando baixo. Ô, vírus, cadê a sua honra? 5 carros contra 3 crianças, nunca pensei que fosse um covarde! Então o vírus caiu no papinho do Gumball que ele resolveu enfrentar ele sem usar os carros. Ele desligou todos e saiu do carro para enfrentar o Gumball. Ele começou com aquele papo de vilão como se fosse a criatura mais forte do mundo. Só que ele se deu mal, porque depois que ele ficou frente a frente com o Gumball simplesmente só se aproveitou disso para se livrar do vírus. Vai ser um verdadeiro banquete variado de dor. Vai ter a entrada dolorida. Ainda vai ter o café e o biscoitinho da angústia. E como vocês podem ver, a Terry não tá totalmente errada em ter cuidado com a higiene. Isso porque podemos ficar facilmente doentes se não se cuidar. Mas convenhamos que a Terry exagera bastante, o que acaba tornando... Por isso que eu não gosto tanto eu não odeio tanto a Terry, mano. A Terry, pra mim, tipo, ela é uma chata divertida. Tem uma funda de verdade na chatice dela. Tem pessoas chatas em Crime de Gumball que são chatas de propósito sem motivo nenhum. João Banana, Tobias Wilson. Não sei, Tobias Wilson você pode até debater comigo. Ah, ele é chato de propósito, isso, mas o João Banana não tem motivo. O João Banana, eu não sei se eu coloco no mesmo prato que a Suzy, mano, que deveria ficar no limbo do esquecimento. Mas o João Banana tem a sua importância, assim, tem a sua comédia, mas eu sei que o João Banana, pra mim, é um chato que não é divertido. É um chato insuportável por aí. A Terry não, a Terry é uma chata divertida pra mim. Uma chatinha ali, dá pra tirar umas risadas com ela, assim. Tem um punchline engraçado.
Mas não é chata, não me incomoda. A personagem um pouco chata, mas até que eu gosto dela apesar disso. E ver ela conseguindo irritar tanto o Gumball quanto o Darwin é engraçado. Agora eu quero falar um pouco da Carmen, que ela acaba sendo não só inconveniente por irritar o Gumball, como também é revelado pra gente que ela é uma personagem bem irritante, assim como a Terry. Só que no caso dela, ela adora se meter na vida dos outros. Mas antes de continuar, se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, Deixa o like aí no vídeo dele também e no meu aqui, tá? A vez começa no refeitório da escola, onde tá o Gumball e a Carmen no recreio. E ela começou a puxar assunto com o Gumball perguntando como que ele tava. Só que ao invés do Gumball responder ela diretamente, ele simplesmente pega o celular e só manda uma mensagem. Sendo que a Carmen, ela tá bem na frente dele. Você tem que fazer contato visual com os outros. É assim que se mostra que liga pro que eles dizem. Basicamente ele tá representando aqui boa parte dos jovens hoje em dia. Mas a Carmen, ela acabou dando um sermão no Gumball porque ele tá sendo meio rude, já que ele não tinha respondido ela cara a cara. E nessa parte, eu até cheguei a concordar com a Carmen, porque ela foi de boa em tentar puxar assunto com o Gumball. Então não tinha por que o Gumball agir assim, e isso eu concordava com ela até esse ponto. Porque depois disso, ela já entra no modo estou me metendo na sua vida. Porque ela começou a dar palpite até no que o Gumball tava comendo, já que não tinha legumes e aquela comida era gordurosa. Você não devia comer isso aí. Comida gordurosa demais faz muito mal pro sistema digestivo. Então pro Gumball dar uma resposta pra ela, ele acabou jogando a comida no lixo. E a Carmen acabou ficando mais brava ainda, porque no fim das contas ele tá desperdiçando comida. Que o Gumball só de raiva, ele pega a comida do lixo e acaba comendo. E pergunta se a Carmen tá feliz agora. Mas o Gumball ele acabou piorando a situação, porque além dele tá comendo algo gorduroso, agora tava cheio de bactérias porque ele jogou a comida no lixo. E como sempre a Carmen começou a dar sermão nele. E no final a Carmen tava certa, porque não era bom falar de boca cheia. O Gumball inclusive acabou passando mal. Para de mandar em mim! Mas não para por aqui, porque parece que a Carmen, ela tirou o dia pra tirar sarro do Gumball. Porque na escola, quando o Gumball tava fazendo uma simples atividade, ela manda ele segurar a caneta direito porque poderia dar cãibra. Eu nem sabia que isso era possível, mas acabou acontecendo. E é até impressionante, porque tudo que a Carmen falava, acontecia mesmo. Parecia inclusive que ela tava jogando praga. Mas teve mais uma coisa que eu acabei concordando com a Carmen. Porque o Gumball, de novo, na tentativa de aprontar, ele desenhou um elefante na parede pra zoar a Simeon. E a Carmen acabou dando uma bronca nele, porque no fim das contas, ela tava trabalhando e professores também têm sentimentos. Mas o Gumball fala que aquela mulher com certeza não tem. Eu ia falar isso, a Simeon não tem. Que ela tem sim sentimentos, que é raiva e angústia. E além disso, ela tem uma outra condição que deixa ela muito feliz, que é ver o Gumball limpando a parede com um cotonete. Nessa eu confesso que eu achei o castigo bem pesado, mesmo sendo a Simeon. E no intervalo, o Gumball acabou conversando com o Darwin e ele fala que a Carmen é muito metida, até mais que a Anaíse. Então, lá vendo aqueles dois conversando, lá vem a Carmen mais uma vez falar pro Gumball e pro Darwin que não é legal conversar na biblioteca. Parecia inclusive que ela tava de marcação com o Gumball, porque onde o Gumball tava, ela ia também. Não importava o momento, ela sempre parecia pra repreender ele. A impressão que eu tava tendo é que ela queria testar a paciência do Gumball, até porque não é possível que ela ficou o dia inteiro pra tentar encher a paciência dele. E uma coisa que eu achei engraçado é que o Darwin tava achando que as críticas que a Carmen tava fazendo ao Gumball bem válidas, até porque ele viu aquilo como uma crítica construtiva. Ela só tava tendo a intenção de fazer ele ser uma pessoa melhor. Mas o Gumball tava indignado porque ele não vê ela fazendo isso com outras pessoas. Então depois disso, meio que o Gumball começou a querer se vingar. E a intenção dele era fazer tudo que a Carmen odiasse. Ela não sai por aí envergonhando gente gorda, nem zoa pessoas que são velhas, então por que é certo vir em cima de mim quando eu tô errado? Então é quando foi pro dia seguinte, quando eles estavam pegando um ônibus, o Marvin tinha entrado e ela, como uma boa garota, ia ceder o lugar dela. Mas foi aí que o Gumball apareceu pra atrapalhar. O lance é que o Gumball, ele tava tentando fazer a Carmen passar vergonha de alguma forma, já que ele tava falando que o Marvin não precisava sentar ali. Ele acabou fazendo inclusive o Marvin cair, já que ele tinha um problema nas pernas. Então essa foi a primeira coisa negativa que o Gumball fez, e a segunda já foi na escola, que foi quando ele disse pra Carmen que ela só tá seguindo tudo que tá no livro, que tava faltando pra ela um pouco de criatividade. Afinal, como vão descobrir elementos novos da tabela periódica se não tentarem algo diferente? Então é quando a Carmen acabou falando que todos os elementos já foram descobertos. Então o Gumball acabou fazendo uma mistura no laboratório que acabou criando uma espécie de alucinógeno, algo que acaba criando ilusões. Então ele viu a Carmen de uma forma totalmente estranha. Que tiveram que vir pessoas com equipamentos adequados para justamente só pegar o Gumball, porque isso estava acontecendo dentro da mente do Gumball. Sabe-se lá que mistura que o Gumball fez, mas foi poderoso o suficiente para ele ficar completamente fora de si. E quando ele chegou em casa, ele
conectou o computador em si mesmo na tentativa de adquirir mais conhecimento. E tudo isso porque ele queria ser mais inteligente nas respostas que ele fosse dar pra Carmen, porque afinal ele odeia perder pra ela no argumento. E aparentemente tinha funcionado, porque a língua dele ficou afiada nas respostas, até mesmo ao ponto de saber artes marciais. Eu luto, língua fu. Me mostra. Então no dia seguinte o Gumball tava preparado pra enfrentar a Carmen, e ela já tava enchendo o saco dele mais uma vez. Mas agora o Gumball tinha boas respostas. E o que me pareceu nessa parte é que o Gumball virou um lacrador de Twitter, porque é muito vibe de Twitter essas coisas que o Gumball falou, sabe? Pessoas grandes não deviam ter orgulho do que são. Não, é claro que não. Quer dizer, pergunta pro médico, ele confirma. Mas valia de tudo tentar ganhar da Carmen no argumento. Mas ainda assim a Carmen, ela tenta convencer o Gumball a ser diferente. A garota é boa na argumentação e acabou fazendo o Gumball voltar ao normal. Então como o Gumball perdeu no argumento, então ele resolveu apelar. Ele e o Darwin acabaram invadindo a sala do diretor à noite, mas o que eles não esperavam é que tinha câmeras e estava sendo tudo gravado. E lembre-se disso porque vai ser relevante mais pra frente. Mas o que acontece nessa filmagem é que o Gumball fica preso pela cueca e estava totalmente em apuros, o que inclusive a cena estava muito engraçada, porque ele ficou suspenso no ar pela cueca. Teve até um momento, inclusive, que ele acabou mostrando tudo. Mas a intenção que o Gumball fez isso, invadindo a sala do diretor, era tentar achar algo ruim sobre a Carmen. Ele acabou achando, inclusive, uma coisa que vocês podem até não acreditar. Mas a Carmen já foi uma valentona da antiga escola dela. E é engraçado porque tudo que a Carmen reclama que o Gumball faz, ela já fez antes. Mano, parece... Não sei porquê, mas pra mim parece o Tupac. É igualzinho o Tupac aqui, ó. Igualzinho. Se colocar a imagem do Tupac com a bandana e a Carmen é a mesma coisa pra mim. Escola dela. E é engraçado porque tudo que a Carmen reclama que o Gumball faz, ela já fez antes. E como o Gumball acabou descobrindo isso, a intenção dele era espalhar pra todo mundo essa informação. Essa, inclusive, era a forma que ele tinha de se vingar. Inclusive, eles acharam até uma filmagem dela. Olha ela ali. Mas o Darwin achou errado o que o Gumball pensou em fazer, porque é uma situação errada. E sem contar que a Carmen, ela já demonstrou sinais de mudança. Então era meio zoado o Gumball tentar reviver o passado dela só pra envergonhar a Carmen, sendo que tudo já tinha sido resolvido. E sem contar que pode parecer que a Carmen pega até muito no pé do Gumball, mas ela só quer ajudar ele a ser uma pessoa melhor. E de certa forma, o Gumball pode até ser ignorante às vezes, inclusive até sem noção, mas ele também é alguém que sente muito peso na consciência. E quando ele estava prestes a fazer isso, ele não teve coragem. O Gumball acabou voltando atrás porque ele poderia acabar se arrependendo. Então no fim ele acabou sendo tocado pelas palavras do Darwin. Anda, vamos embora daqui. Só que sem querer o Darwin, ele acabou clicando no mouse, ou seja, ele enviou o vídeo pra todo mundo sem querer. Então agora eles tinham um único objetivo, que no caso era tentar impedir as pessoas de verem aquele vídeo. Então eles saíram correndo atrás de cada pessoa que estava listada no e-mail, pra tentar impedir deles verem o vídeo. Então era uma corrida contra o tempo, porque o Gumball acabou marcando muita gente. Então fiquem com uma amostra deles tentando corrigir a besteira que fizeram. O quê? Mudaram o design dela na cena dobrada? Porque ela não tá mais amassada, ela não tá mais com os botãozinhos. Que coisa, né? E a parte que eu achei mais engraçada era o celular do Batata, porque ele tinha um Nokia tijolão, que aquilo não quebrava de jeito nenhum. Aquele celular pode sobreviver até uma bomba nuclear. E engraçado é que aquele celular nem dava pra ver vídeo. Deve ser por isso, inclusive, que ele era tão resistente. E como o Gumball não conseguiu quebrar, ele só jogou no bueiro. Mas depois acabou cortando pro Boberto que ele tava só alimentando esquilos, que naquele momento ele acabou recebendo um e-mail com o vídeo. Mas mesmo assim ele teve que ser silenciado pelo Gumball e o Darwin pra ele não ver aquele vídeo. E aconteceu, inclusive, algumas coisas bizarras enquanto eles tentavam impedir das pessoas assistirem. Mas no fim eles conseguiram evitar que a maioria conseguisse ter acesso àquele vídeo, menos uma única pessoa, que no caso foi a própria Carmen. No fim ela conseguiu ver o vídeo, ou pelo menos é o que eles acham, porque de certa forma não é o vídeo que ela estava vendo que eles espalharam, e sim aquele vídeo que foi gravado na sala do diretor Brown. Então aquela cena acabou vazando e viralizou, porque é algo muito engraçado e constrangedor ao mesmo tempo. Então o Gumball ele queria envergonhar a Carmen, mas no fim o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, e foi ele inclusive que foi exposto. E toda vez que o Gumball tenta ser mal, acaba se virando contra ele. Pera, E só mais um conselho. Quando for se expor pra internet inteira de novo, põe uma calça. E hoje eu falei de 2 momentos das personagens que eu considero bem irritantes no desenho, mas também há outros momentos. Então se quiserem que eu fale de algum episódio envolvendo essas duas, deixe nos comentários que com certeza eu faço, beleza? E não esquece de...
É isso aí, galera. Eu achei que ele ia falar da Sarah. Graças a Deus não falava Sarah, porque eu ia me desinscrever no canal e deixar meu dislike. Mas é isso aí, piazada. Grifo de Gumball pra mim sempre vai ser bom pra mim. Não interessa quantos episódios tem, pra mim, tipo, acho que é um desenho infinito pra mim. Nunca vai perder a punchline dele. Ele tem conteúdo infinito. Gumball sempre vai ter 12 anos. E se não tiver, também sempre vai ter novas formas de explorar o humor dessa série. Ele é adolescente, ele é adulto, ele é velho. Porra, dá pra fazer um monte de coisa com ele ainda. Ele tem 12 anos ainda, o Darth tem 10. E que bom, né, que ele nunca perdeu a essência, né? Tipo, nunca ficou pior, ele só foi melhorando. A terceira temporada também é melhor porque... Não sei dizer, eu já expliquei porquê, mas... tem a nova temporada ele que tá lançando ainda, tá muito boa. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Passa no canal do Otizito aí, tamo junto. Se inscreve aí no meu canal de react, passa no meu canal principal aí na descrição. E é isso aí.